O manejo da uruçu amarela é um manejo simples, mas que requer alguns cuidados, como por exemplo, o mínimo de movimentação da caixa, o mínimo de perturbação no local do meliponário. Antes de abrir a caixa, é interessante que se observe o movimento de entrada e saída das abelhas. Se elas estão com uma entrada e saída boa, significa que o enxame está populoso e forte. Se estiver com uma entrada e saída fraca, é necessário que se faça uma observação e buscar o porquê que esse enxame está com baixa movimentação de entrada e saída. Além dessas observações externas, que são feitas com mais frequência, podendo ser diariamente, temos observações das condições internas da caixa. Estas podem ser realizadas de 15 a 30 dias. A gente observa umidade, presença de zangão, rainha. A gente observa também se tem postura nova, como está o disco, como está a reserva de alimento, né? Em que nível está o enxame, se ele está bem desenvolvido, se ele necessita de um reforço, se ele pode colocar o sobreninho. Né? A gente conversa um pouco sobre a questão da alimentação, qual a frequência, qual a quantidade, como é que está sendo fornecida. Um cuidado muito importante durante o manejo dos enxames é garantir uma alimentação suplementar durante todo o ano, assim como a alimentação energética que a gente vai falar agora a seguir. A alimentação energética é uma alimentação muito importante para as abelhas, principalmente no período que tem pouca florada, né? Então ela funciona como uma alimentação de subsistência. E o que seria essa alimentação energética? Seria um xarope que é feito com água e açúcar, na proporção de 1 para 1. Então, se eu tenho 1 kg de açúcar, eu vou colocar 1 litro de água. Essa solução energética ela pode ser fornecida em formato individual dentro das colmeias. Então você coloca um recipiente, como também você pode fazer uma alimentação coletiva, que aí você coloca um alimentador coletivo, né? No caso aqui a gente tem uma madeira, né? Com frestas onde as abelhas vão estar visitando aqui e consumindo essa alimentação. Na meliponicultura nós temos vários inimigos naturais. Um deles é o cupim, a qual a gente combate utilizando a espuma embebecida com óleo queimado ou graxa no pé dos cavaletes ou prateleiras. Outro deles é a lagartixa, a qual ela se aloja embaixo do fundo da caixa e o suporte utilizado, seja prateleira ou cavalete, né? Ou também se aloja em cima, entre a fenda que existe entre a tampa e o teto colocado na caixa. Como também baratas ficam alojadas aqui embaixo. Nós temos as formigas, que é a mesma medida do cupim, mas também podem ser encontradas por cima da prateleira, né? Elas podem cair de árvores que sejam próximas, então nem sempre elas sobem pela base do cavalete. Um outro inimigo natural das abelhas é o forídeo. Ele é considerado como o pior inimigo natural das abelhas sem ferrão. Ele é uma mosquinha a qual ele entra por meio de frestas na caixa não propolizada principalmente, deposita seus ovos próximo de potes de pólen, né, que eles são atraídos pelo cheiro azedo. As larvas, quando crescem, elas consomem todo o alimento larval das abelhas ali e acaba que deteriora todo o enxame. Uma forma de combate é a gente fazendo o reforço de campeira e armadilhas à base de vinagre. E a partir de conversas feitas em todo o grupo, a gente percebeu que eles começaram realmente a colocar na prática o que foi ensinado na capacitação. Eles conseguem procurar as soluções necessárias para as situações que ocorrem no cotidiano, que nem sempre o técnico consegue estar em campo naquele momento. Eles começaram a realmente colocar a mão na massa e praticar aquilo que a gente traz na teoria, graças a esse incentivo de realização da prática, mesmo que o técnico não esteja no momento.